Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF, conhecimento além da dimensão física. CADEF de número 3479. Junte-se no nosso canal, se inscrevam, juntem-se. Vocês são muito bem-vindos. E também curta esse vídeo. Silvio Santos, como é bom falar do Silvio Santos. Eu gosto muito do Silvio Santos. E vamos ver o que aconteceu com o Silvio Santos? Nós temos aqui algumas informações mediúnicas. Inclusive, um amigo, Antônio Célio, nos ajudou a respeito da questão do Silvio Santos. Silvio Santos foi recebido pelos artistas que trabalharam com ele durante muitos anos. Antônio, nós concordamos com você. Eu concordo plenamente. Manuel de Nóbrega, por exemplo, muito amigo de Silvio Santos, entre tantos outros. Esses espíritos são amigos. Mesmo porque Silvio Santos se preparou na colônia para vir com essa missão. E ele cumpriu a sua missão. Ele deu cabo à missão. Ele foi realmente um missionário da comunicação, um sacerdote da comunicação. Lembrando que o nosso lar, por exemplo, temos o Ministério da Comunicação em nosso lar. Nosso lar que foi fundado em meados do século XVI por distintos portugueses que fundaram nosso lar. Depois o nosso lar acabou sendo aprimorado. Principalmente espíritos foram até colônias circunvizinhas para que pudessem colaborar com a expansão do nosso lar. Nova Alvorada, por exemplo. Muito bem. O principal que o resgatou, o levou para uma instância de tratamento. Ele diz que foi o Gugu. Pode ser. O levou para um lugar de tratamento. Mas ele já viu muitos outros também. Sem contatos. Mas pessoas mais diretas. Até porque ele ainda está muito fraquinho, em fase de recuperação. Recuperação do tratamento. Ele recebeu um certo choque, que é a desencarnação, que acontece sem o espírito perceber, porque ele fica inconsciente durante todo o processo de desligamento dos cordões fluídicos. E esses cordões o prendiam aos corpos astrais, ao corpo físico e o duplo etérico principalmente. É verdade mesmo. Então o espírito leva mesmo esse choque. Raros são os espíritos que conseguem o autodesligamento como Chico Xavier conseguiu. Esses fios tênues desprender, principalmente no coronário. É uma tarefa muito difícil. O espírito experimenta um certo torpor. Eu também acredito, meu amigo Antônio Célio, que Silvio Santos experimentou esse torpor, que é perfeitamente normal. Não quer dizer que ele esteve no umbral, não. Mas ele experimentou esse torpor. E depois, claro, o desligamento do corpo fluídico com o corpo físico e com os corpos astrais. Lembrando que temos 7 corpos astrais. E por conseguinte, o desligamento do duplo etérico. Bom, vamos continuar então. Que é desintegrado juntamente com o corpo físico, os desligamentos. A memória do Silvio Santos ainda não está funcionando 100%. É verdade mesmo. Ele acabou de desencarnar.
Ele desencarnou para mim ontem, hoje dia 19 de agosto para mim. Então ele acabou de desencarnar. Ele é um recém-desencarnado. Então a memória do Silvio não está, evidentemente, 100%. Tem horas que fica em dúvida se está desencarnado mesmo ou não. Isso acontece com muitos espíritos. Temos muitos depoimentos, espíritos que não têm noção do que está acontecendo. Silvio Santos foi recebido, ele está num hospital, ele está em sonoterapia, ele dorme muito, ele tem contato com os amigos, etc. Mas tem uns que ficam vagando, tiveram uma vida muito distanciada. Silvio Santos era muito religioso. Ele tinha sua percepção de religião, ele era judeu, como todos nós sabemos, e ele realmente era muito fervoroso, ele tinha uma fé incrível. E pessoas que viveram com Silvio Santos são unânimes, afirmam que ele era realmente uma pessoa diferente, uma pessoa que tinha uma visão diferente, um sentimento diferente. Ele se preocupava com os funcionários, ele realmente tratava todos os funcionários de maneira justa, digna. Ele tinha um grande amor pelos funcionários, tanto os mais novos como os mais velhos. Ele transformou a vida de muitos. Podem perceber, todos os depoimentos, todos falam super bem do Silvio Santos. É uma coisa incrível isso. Mas vamos continuar. Os enfermeiros que o assistem não forçam a memória, continua Antônio Célio. Não forçam a memória. Deixa ela acontecer naturalmente, é verdade. Ele vai recobrando a consciência, ele vai tendo percepções. À medida que o tempo vai passando, que nós vamos fazendo preces, ele vai tendo percepções. Logo, ele estará bem, muito bem, e assumirá o comando da sua vida. Mas ele já reconhece os amigos antigos. Nem todos os artistas que trabalharam com ele estão em condições de visitar. É verdade, nem todos, claro, porque cada um está em um nível. Muitos estão acima do Silvio Santos, muitos ainda estão no mesmo nível e outros, infelizmente, abaixo, vibratoriamente falando. Alguns ainda estão se debatendo nas trevas para se depurarem mais rapidamente. Claro, o objetivo das trevas realmente é esse. É o expurgo, é drenagem, é uma limpeza. Nós passamos muitas vezes pelos umbrais para que nós sejamos purificados. É como se fosse o batismo pelo fogo. Porque lá o tormento realmente é incrível. Então a nossa consciência começa a se depurar. Por isso que passamos por essas regiões ditas trevosas. E muitos artistas, principalmente aqueles que se entregaram a drogas, esses passam por perturbações, experimentam loucura, desregulam totalmente o cérebro espiritual, porque o nosso cérebro espiritual é desregulado por substâncias tóxicas, por drogas, entre outras coisas. Então, esses muitos que abusaram do álcool e também do cigarro ou de outras drogas ilícitas, acabam experimentando grandes padecimentos nos umbrais. O próprio Silvio Santos ainda vai ajudá-los acompanhando equipe do socorro. Concordo plenamente. Assim que Silvio Santos tiver condições, vai sim ajudá-lo. E eu tenho para comigo que Silvio Santos veio do nosso lar. Lembrando que Silvio Santos carioca e veio do nosso lar. Eu particularmente acredito que sim. Ele continua bom e conversa e ajuda a convencer muitos de que precisam se tratar. Então, na visão de Antônio Célio, Silvio Santos já está conversando, já recebe alguns amigos, alguns artistas vieram pará-lo. Eu particularmente acredito que sim, também, claro que sim. Ele experimenta sono, cansaço, depois ele dorme, acorda um pouco melhor, tem sonhos, inclusive André Luiz fala de sonhos, espíritos que sonham. André Luiz fala isso em nosso lar. O próprio André Luiz teve o seu sonho. Então, isso tudo acaba acontecendo.
Lembrando que nós temos em nosso lar alguns ministérios. Ministério da União Divina, Ministério do Auxílio, Ministério da Regeneração, Ministério de Auxílio, Comunicação e Esclarecimento. Silvio Santos, meu amigo Silvio Santos, nosso amigo, que Deus abençoe você, que Deus lhe proteja, você cumpriu a sua missão, Deus queira que nós possamos cumprir a nossa. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado. Very good.